Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia e a semana útil em altíssima vibração e vibração positiva. Isso aí, galera, que você possa retransmitir toda essa positividade e, claro, ressignificar muitos pontos de vista negativos que a gente vê aí, galera. Pois é, galera aí, ó, com crenças limitantes, com crenças aí que não leva a lugar nenhum, seguindo perfis, inclusive que só traz aquelas piadinhas que reforçam ainda mais essas crenças. Então esse é o lugar aqui para você encontrar esta positividade e saber como fazer, como aplicar isso na prática. É, galera, pois é. Galera, ó, sem muitas delongas, eu quero só te informar uma coisa aqui. Você já visitou esse final de semana, diariamente, você está visitando lá o portal do Instituto Digital Brasileiro? Não? Como assim não? Galera, eu estou enviando diariamente o link para você visitar o portal e verificar, constatar, consultar. Olha só, galera, eu dou essa liberdade. A coisa mais chata que eu via, galera, quando eu ia procurar oportunidades, né, empregos, seja na internet ou fora dela, galera, eu ia lá, aí às vezes eu encontrava até um site legal que tinha ali várias vagas, publicava de forma recorrente, mas olha só, eu era obrigado a assinar newsletter. O que é isso, Lelis, a newsletter? A newsletter, você vai lá, dá o seu e-mail, e aí ele fica te mandando ali, tem que te mandar as publicações diariamente, mas olha só, vira e mexe, tinha que fazer uma venda, às vezes me limitava ali para acessar alguma vaga. No portal do Instituto Digital Brasileiro, galera, isso não existe, tá? Você não precisa assinar nenhuma newsletter, você não vai se aborrecer com ninguém, enchendo a sua paciência, tentando vender alguma coisa. O que você precisa fazer? Visitar o portal do Instituto Digital Brasileiro diariamente. Coloca aí na sua rotina, deixa anotado aí na sua agenda para você visitar diariamente. Por quê, galera? Porque todos os dias a gente publica vagas de empregos, de oportunidade em home office e a maioria delas sem ter que ter experiência. Galera, então, ó, já tem gente mandando aí pro Enzo, né, o nosso consultor lá do portal do Instituto Digital Brasileiro, um monte de gente. Olha só, galera, a gente fica muito feliz, o pessoal tá encontrando aí oportunidades, estão atuando já como freelancers ou também como atendentes em call center e home office. Galera, dá para fazer uma grana boa com isso. Então, ó, é por isso que eu tô te chamando a atenção, porque todos os dias eu publico aqui. Então salva, vai lá, visita, salva o endereço do portal do Instituto Digital Brasileiro no seu navegador e não esquece de visitar todos os dias. Porque quem chega antes bebe água limpa. Pois é, galera, então se você está chegando antes, não deixa de visitar diariamente. Você às vezes deixar de visitar um dia sequer, pode ser que seja a vaga que você estava esperando e que você poderia conseguir. Então, a minha recomendação é que visite diariamente. E claro, galera, olha só, responder o quiz digital que chegou ontem aí para você, mais ou menos no minuto 5 desse podcast, do podcast que você recebeu ontem, com a seguinte pergunta: é sempre mais fácil vender quanto mais, pontinho, o produto. Aí a gente deixou ali as opções para a gente completar a frase. É sempre mais fácil vender quanto mais, aí a primeira opção, conhecemos o produto. Segunda opção, é sempre mais fácil vender quanto mais falamos sobre o produto. Terceira opção, é sempre mais fácil vender quanto mais consumimos o produto. E aí, galera? Pois é, galera, você que votou, você que interagiu, vai ter a sua resposta aqui. E olha só, galera,
A resposta correta são as 3. Quando você conhece bem um produto, você tem propriedade para vendê-lo. Você tem todos os argumentos, todas as quebras de objeções, porque inclusive, presta atenção, você conheceu um infoproduto, olha só, você só conheceu um infoproduto, mas nesse momento que você conheceu esse infoproduto, você foi bem abordado, você teve um feedback legal, um atendimento bacana. Olha só, tudo isso, pessoas, né, quando você conheceu, quebraram as objeções que você tinha ao adquirir ou fazer parte daquilo, né, desse treinamento, que eventualmente você venda hoje como afiliado. Então você já tem propriedade. Mas, quando a gente fala diariamente sobre um determinado assunto, mais propriedade, autoridade e, claro, conhecimento a gente tem, porque a gente simplesmente o fato de falar. Mas olha só, galera, tem um detalhe muito importante aqui nessa parada, que é quando consumimos. Olha só, diferente lá de quando conhecemos e quando falamos, quando a gente consome aquilo que ou já consumiu aquilo que a gente vendeu, galera, fica muito mais fácil a gente vender. Por quê? Porque a gente consumiu, a gente experimentou, a gente viveu uma experiência no qual a gente tem conhecimento necessário e, claro, como eu disse, propriedade, autoridade para falar sobre aquilo. Pois é. Vou dar um exemplo aqui fora do digital. Fora. Vamos supor que você foi lá e comprou um perfume. Caramba, um perfume, Lelis. Um perfume. Você comprou um perfume. Entrou lá numa loja, numa perfumaria, escolheu um perfume, né? O Hugo Boss, o Dolce & Gabbana, enfim, um perfume bom. Você comprou. Beleza. Aí você passa esse perfume, você está consumindo. Você passa esse perfume, você vai lá trabalhar. Aí você entra no coletivo e você vê um monte de moças. Nossa, se você for um rapaz, um monte de moça olhando para você porque sentiu o seu cheiro de perfume. E aí, né, no caso das moças também, aí você vê os rapazes lá olhando para você porque você passou aquele perfume, um perfume muito bom. Aí tá bom, aí você vai para uma festa, aí também você começa a perceber isso. Amanhã depois, você vai vender esse perfume. Olha só, eu tô fora do digital, dando exemplo fora do digital. Galera, você tem argumentos para vender esse perfume. Mais do que pessoas que simplesmente conhecem ou que simplesmente fala de um determinado produto sem consumir. Galera, então olha só. Quando você se afiliar a um infoproduto, claro, aqui na Mindset Digital você pode se afiliar aos nossos treinamentos sem ter que consumir nada. Mas quando você passar a ter resultados, para você aumentar a sua capacidade de quebra de objeções, de aumentar os seus argumentos de vendas, aperfeiçoar as suas estratégias de vendas, galera, vai lá e consome o produto. Por quê? Porque você vai viver a experiência que os seus leads, os seus potenciais clientes viverão. E na hora que você estiver numa negociação, você vai ter todos os argumentos, todas as quebras de objeções para ir lá e converter em uma venda. Galera. Então, olha só, guardou isso no seu coração? Não basta a gente somente conhecer ou somente falar sobre um produto XPTO. Não! Você vai ter mais habilidade de vendas, argumentos, quebra de objeções e, claro, conhecimento de causa. Você vai sentir na pele aquele friozinho na barriga na hora de criar um infoproduto seu. Se você for aluno do Crie Infoproduto do Zero, aqui da Mindset Digital. A hora que a gente aperta o botãozinho lá e manda para aprovação da Hotmart, aí dá um friozinho na barriga. Pois é, mas aí você estará consumindo esse treinamento e vai poder compartilhar essa mesma experiência com as pessoas que você eventualmente divulgar esse treinamento, produto ou serviço, seja no digital ou fora dele. Gostou do conteúdo? Continua ligado! Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!